que é superar as barreiras para garantir a inclusão. Então, quando nós falamos em inclusão, por que a gente tem que falar de inclusão? Nós temos que falar em inclusão porque tem exclusão. Tá? Então, se não tivesse exclusão, a gente nem ia precisar estar falando aqui de inclusão, porque todo mundo já estaria incluído, com seus direitos garantidos, e todo mundo feliz da vida, vivendo, né? Vivendo aí felicidade plena. Como a gente sabe que isso não é isso que ocorre, a gente vê que existem algumas barreiras. E por falar dessas barreiras, a gente precisa entender a questão histórica primeiro, para depois a gente entender que barreiras são essas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da educação especial, a professora Edna, né, comentou na aula passada, fez todo esse resgate histórico. Para mim, vem logo essa imagem, né? Que imagem é essa? Então, aqui nesse primeiro quadro, a gente vai ver aqui uma imagem de exclusão, né? Então, as pessoas que tinham alguma deficiência na sociedade, primeiramente, as sociedades mais antigas, elas eram excluídas. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que em algumas comunidades as pessoas eram mortas, elas eram deixadas no meio do mato, elas eram entregues para adoção, elas eram escondidas, elas eram excluídas. Então, uma pessoa tinha um filho com deficiência, era uma vergonha muito grande. A pessoa, às vezes, deixava esse filho fechado no porão da casa, não saía com ele, ninguém conhecia, ninguém sabia, né? Ou então ele era levado para uma clínica, ele era internado, ou então essa criança ela era escondida, ou ia para uma escola assim que ela ficava numa situação segregada, né? Então, esse período aqui que marca a educação especial é um período de exclusão social, tá? Aí as pessoas diziam assim, nossa, eu nem vejo pessoas com deficiência. Claro, né? Elas eram excluídas totalmente da sociedade. É só você pensar, por exemplo, que nas comunidades indígenas, quando uma criança nascia com uma deficiência, ela era morta, ela era deixada no meio do mato, né? Para os bichos comerem, para a terra, ficava lá na terra ou enterrada viva. Por quê? Porque essas crianças com deficiência eram vistas como mau agouro, como um castigo de Deus, eram crianças vistas, né? Muitas das vezes, quando nasciam com um tipo de deficiência, como alguém deformado, alguém, né, que não tinha uma boa formação. Então, essas pessoas elas eram excluídas. Depois, aí a gente pode pensar, assim, até a época de 1960, a gente vivia um período, né, de grande segregação. E o que vem a ser essa segregação? Os grupos separados. Então, a gente via, por exemplo, que as crianças, né, que tinham deficiência iam estudar na APAE. Ou ainda que quem tinha uma deficiência ficava em casa, não estudava. Ou ainda tinha deficiência, não ia trabalhar, ia ficar em casa. Então ele era segregado, ele era separado da sociedade. E a gente via grupos, né, de pessoas sem deficiência e grupos de pessoas com deficiência. Já a partir dos anos 70, a gente já vê um movimento, né, de uma integração. Que integração é essa, né? De começar a pensar nos direitos dessas pessoas e que elas pudessem ir para a escola, que elas pudessem estudar, que elas pudessem se formar, entrar no mundo do trabalho, por aí vai. Um momento de integração. Então, esse quadro que fala sobre esse momento de integração é um momento assim muito marcado dos anos 70, tá? Então percebam vocês assim que hoje a gente vê, por exemplo, fatos de exclusão, de segregação. Nos anos 70 a gente já começa a ver esse movimento maior de integração e dos anos 80 para cá já começou a falar em inclusão. Então percebam aqui para vocês verem, né, por exemplo, percebam aqui, por exemplo, né, que a palavra inclusão ela surge nos anos 80. Então, assim, a gente fala, ai, tudo é muito recente, é moda falar em inclusão, mas não. E a gente vai ver,
né, vai reconhecer que alguns dispositivos legais que vão nos ajudar a pensar nisso, né, que desde os anos 80 já se fala nessa inclusão. E aí a gente vai falar um pouquinho com base nesse autor, que é o Romeu Sasaki. O Romeu Sasaki, ele faleceu em 2022, tá? Mas ele é considerado, assim, o pai da inclusão aqui no Brasil. E por que a gente fala, né, de pai da inclusão? Porque o Romeu Sasaki, ele contribuiu muito, né, com a literatura para pensar, né, a questão da inclusão. Então, ele tem um livro que se chama Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos, que é um livro que eu gosto muito, utilizo ele também, que ele fala dessa inclusão social, e o livro As Sete Dimensões da Acessibilidade. Inclusive, agora saiu em 2024 a segunda edição desse livro do Romeu Sasaki. E o que o Romeu Sasaki, né, ele traz para nós? Ele diz que a inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade, através de transformações pequenas e grandes nos ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas. E eu adoro quando ele fala isso aqui, da mentalidade. Então, essa inclusão social, ela precisa estar nessas transformações pequenas e grandes, nos ambientes físicos e, sobretudo, na mentalidade das pessoas. As pessoas precisam ter uma mente aberta para a inclusão, as pessoas precisam aceitar as diferenças, aceitar o outro. As pessoas precisam estar abertas para o diferente, para diferentes formas de ser e estar no mundo. Então, a inclusão social é essa inclusão que é para toda a comunidade. Quando a gente fala em inclusão social, eu não estou falando da inclusão só da escola. Eu estou falando da inclusão na comunidade, no bairro, na sociedade, na igreja, onde você for. Então, a inclusão social, ela vai estar com você em toda a sociedade, por toda a sua vida. E aí, quando ele fala dessa inclusão social, a gente vai perceber, por exemplo, né, que quando a gente olha para a questão da acessibilidade, a gente precisa pensar em diferentes dimensões dessa acessibilidade. E aí eu gosto, né, de trazer algumas questões ligadas à acessibilidade física, à acessibilidade atitudinal e à acessibilidade comunicacional. Da acessibilidade física é o acesso físico, da acomodação, do uso do espaço, da rampa, do corrimão, das placas. A gente vê, por exemplo, né, tem as rampas, tem as placas, né, tem o lugar de vaga reservada para as pessoas com deficiência, o próprio design, o uso dos objetos, tem tudo a ver com acessibilidade física, tá? Já a acessibilidade atitudinal, ela está ligada à atitude das pessoas. Então, a gente precisa falar sobre as práticas inclusivas, a recepção, o acolhimento, conhecer as políticas institucionais, conhecer os direitos, os deveres das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, ela está muito ligada à atitude das pessoas. E a acessibilidade comunicacional, ela está ligada à questão da comunicação, à sinalização, à mídia, a como essa informação chega às pessoas. Então, por exemplo, esse curso, nós estamos fazendo um curso que é gratuito. E tem muita gente que queria fazer o curso, mas não sabia. Não sabia como fazer o curso, não sabia como se inscrever, ou não ficou sabendo. Né? Então, a gente precisa pensar que essa acessibilidade, é importante ela conseguir chegar até o máximo de pessoas. E aí, o Romeu Sasaki, ele traz para nós algumas dimensões da acessibilidade. Ele diz que a acessibilidade ela pode ser arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, atitudinal e programática, tá? E aí a gente vai perceber, né, que a partir dessas diferentes dimensões, a que eu quero focar hoje é a questão da dimensão atitudinal.
E por que eu vou falar dessa dimensão atitudinal? Porque ela está muito ligada à questão, né, desse conhecimento, está ligada à questão, né, dessas atitudes. É quando a gente fala dos preconceitos, dos estereótipos, os estigmas, as discriminações que, existem na sociedade, né, contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, é importante a gente pensar, né, que essa dimensão atitudinal, ela é uma dimensão que ela é muito prática, né, e que ela exige, né, essas atitudes que as pessoas vão tomar. Então, a gente percebe, por exemplo, né, que existe muita discriminação, existe marginalização das pessoas com deficiência. Nós sabemos que tem muitas leis, tem decretos, tem todo um contexto histórico, mas que as pessoas muitas das vezes não conhecem. Elas não conhecem a legislação, elas não conhecem, né, os direitos das pessoas com deficiência, e aí, com isso, essas pessoas acabam discriminando, porque elas não conhecem. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente falar hoje dessa legislação, algumas leis aqui, e vou contar para vocês, assim, que até me surpreendi, porque nós vamos falar aqui, principalmente, de pelo menos umas 30 leis aqui e decretos que nos ajudam, que asseguram as pessoas que têm deficiência. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a primeira lei surgiu lá nos anos 60, junto à primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 4.024, que trazia lá naquela época o termo excepcionais. Então, a gente vê na APAE, por exemplo, né, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Essa palavrinha excepcionais é lá dos anos 60 e dessa Lei 4.024, que foi a primeira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil. Lá nos anos 70, com a segunda LDB, a Lei 5692, de 71, ela trouxe a questão da deficiência físicas ou mentais. Então, ela diz que esses alunos, né, eles poderiam já ter um acesso a essa educação contemplando as suas deficiências. Já a, o terceiro ponto, então a gente viu aqui os anos 60, os anos 70, e aí aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai ver 1988, nós tivemos a Constituição Federal de 88, que lá no artigo 205, ele traz a questão do direito à educação como um direito de todos. Eu adoro essa palavra, né? De todos quem? De todas as pessoas, todas as pessoas. Então, é importante, né, que a gente lembre que lá a Constituição de 88 já previa essa educação para todas as pessoas. Lá no ano de 89, nós tivemos uma lei, número 7.853, que trazia a Política Nacional para a integração da pessoa com deficiência. Olhem aí essa palavrinha, a integração dessa pessoa. Então, a gente percebe que já tinha movimentos nessa legislação para integrar as pessoas com deficiência. Nos anos 90, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que diz que o atendimento educacional especializado deve ser para as crianças com deficiência e para os adolescentes com deficiência. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele já assegura o atendimento às crianças e aos adolescentes. Nos anos 90, nós tivemos também a Declaração Mundial de Educação para Todos. E essa Declaração Mundial de Educação para Todos fez com que todos os países ligados à Organização Mundial, à Organização das Nações Unidas, da ONU, tivessem toda essa mudança na sua legislação para garantir essa educação para todas as pessoas. Em 1994, nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial. Então, percebam aqui, ó, nos anos 90 foi um grande salto, né, em relação ao atendimento das pessoas que tinham alguma deficiência, como é o caso dessa Política Nacional. E no ano de 94 também
foi promulgada a Declaração de Salamanca sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Então, a Declaração de Salamanca, que já fez 30 anos da Declaração de Salamanca, ela foi um importante passo para o reconhecimento dos princípios, das políticas e dos direitos na área da educação inclusiva. No ano de 96, tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 93/94/96, que traz todas as diretrizes, né, lá no capítulo 5, voltados para a educação especial. Então, percebam aqui vocês, ó, eu estou fazendo aqui um resgate desde os anos 60, de leis e decretos e dispositivos que tratam da garantia das pessoas que têm alguma deficiência. Nos anos de 99, nós tivemos a Convenção de Guatemala, que promulgou a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Então, acreditava-se naquele ano, né, que com essa Convenção de Guatemala iria ajudar na eliminação dessas discriminações. E no ano 2001, tivemos o Plano Nacional de Educação, que foi a Lei 10.172, de 2001, que traz no Plano Nacional de Educação a importância de priorizar a educação para as pessoas com deficiência. No ano de 2002, tivemos a Lei número 10.436, de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, o Libras, como meio legal de comunicação, como a segunda língua nacional, a segunda língua brasileira. Então, é importante aqui vocês perceberem, né, por exemplo, né, que a importância a importância, né, da gente pensar nessas leis e como essas leis foram importantes, né, para o nosso país e para a gente fazer aqui todo esse trabalho. Então, aqui, por exemplo, a lei da Libras, né, então é uma lei aí que vem de 2002 para cá. Daqui a pouquinho até vou fazer um convite aqui para vocês, que vai ter um evento da PASP, né, na próxima semana, e todo mundo vai estar convidado. Já já vou falar. E no ano de 2006, tivemos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que tem como objetivo geral incentivar as formas de acesso das pessoas, dos direitos humanos para as pessoas com deficiência. No ano de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi um grande salto, né, para essa área. E no ano de 2009, a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. No ano de 2011, tivemos o decreto número 7.611, que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. E também traz outras providências, né, de que esse atendimento precisa chegar a todas as crianças. No ano de 2012, nós tivemos a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Olhem aqui, 2012, e nós estamos em 2025. Então, tem pessoas dizendo, autismo é moda, é moda desde 2012, que nós temos essa política nacional. Então, já está na hora já da gente se atualizar já em relação a isso. E em 2014, a lei número 13.005 traz o Plano Nacional de Educação, que tem uma seção reservada só aos direitos das pessoas com deficiência. Em 2015, tivemos a Declaração de Incheon, que traz as metas para a educação 2030, que traz a educação, né, rumo a uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, a educação e ao longo da vida para todas as pessoas, né? Também em 2015, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira da Inclusão, a Lei Brasileira da Inclusão está fazendo 10 anos. Ela foi promulgada lá em 2015 e já está com 10 anos. Em 2019, tivemos o decreto número 10.195, que criou as secretarias
de modalidades especializadas de educação, como diretoria de educação especial, diretoria de políticas bilíngues dos surdos, diretoria de modalidade especializadas na educação, das tradições culturais brasileiras. Então, a gente percebe várias secretarias, como Secretaria de Inclusão Social, Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria das Relações Étnico-Raciais, entre outras. Também a gente vai ver também aqui, ó, mais adiante, olha só, em 2020, nós tivemos o decreto número 10.502 da Política Nacional de Educação Especial, né, a chamada Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E o decreto, em 2023, o decreto número 11.793, com o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o novo Viver Sem Limites, que foi promulgado lá no finalzinho do ano de 2023. Ainda, o projeto de lei número 4.641 de 2024, que traz a Política Nacional de Inclusão nas instituições de ensino superior, buscando incentivar a adoção de tecnologias assistivas e outras práticas inclusivas no ensino superior. Então, percebam vocês aqui, ó, o quanto que essas leis elas foram evoluindo, né, com o passar dos tempos. E aí a gente vai perceber, por exemplo, né, mais recentemente, em 2024, tivemos a Lei de Inclusão das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista no mercado de trabalho, que é a Lei número 14.992 de 2024, que busca promover a inclusão das pessoas com TEA no mercado de trabalho. Então, vejam, 2024, que foi pensar na inclusão das pessoas, né, com o TEA no mercado de trabalho. E a lei número 82 de 2025, que propõe, que é uma lei agora desse ano, que propõe reconhecer as pessoas com altas habilidades, superdotação, como pessoas com deficiência, desde que cumpram os critérios da Lei Brasileira de Inclusão. O objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos e benefícios previstos para as pessoas com deficiência.